Você está vendo aí agora imagens ao vivo de Nova York das chamadas Torres Gêmeas do World Trade Center, no sul da ilha de Manhattan. Existem certas datas na história que a gente lembra exatamente onde a gente estava, o que a gente estava pensando, com quem a gente estava, o que a gente almoçou. O dia 11 de setembro de 2001, ele não marca apenas uma data triste, mas em certa medida marca também o início do século XXI. As coisas desde então são completamente diferentes. Se a gente vê uma foto de Nova York com as duas torres, Torre Norte e Torre Sul do World Trade Center, a gente imediatamente volta para o século XX. Para uma época diferente, uma época que a internet era mais incipiente, uma época em que as pessoas não andavam com o celular na mão, uma época que as pessoas conversavam mais, uma época talvez com um pouco menos de medo e mais presença física. Dia 11 de setembro de 2001 também marcou a semana que a NFL parou. Uma semana que não tinha acontecido jamais em 80 anos de NFL. Nunca a liga tinha parado e desde então a NFL segue sem ter parado desse jeito, como aconteceu naquela semana 2, naquele pré-semana 2 em setembro de 2001. No vídeo de hoje a gente vai te contar um pouco de como essa data tão trágica afetou também a NFL, mas não só, num efeito borboleta completamente inexplicável, ela marca também o início de uma dinastia do time que depois acabou sendo um dos times mais odiados nos Estados Unidos, porque venceu muito. Mas no primeiro momento, o novo time dos Estados Unidos. De setembro de 2001. Uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade. A maior potência do planeta é alvejada pelo terror. Uma torre queima depois de ser atingida por um avião. Na manhã do dia 11 de setembro, um grupo de sequestradores membros da Al-Qaeda, organizado por Osama Bin Laden, sequestrou 4 aviões comerciais da American Airlines e da United e usou esses aviões como armas contra alvos civis nos Estados Unidos. Às 8h46, o primeiro avião, o voo American 11, se chocou com a torre norte do World Trade Center. Minutos depois, outro avião, o United 175, se chocaria com todo mundo sabendo que aquilo não era uma coincidência. Existe muita lenda ao redor disso aqui no Brasil, de que o plantão da Globo com o Carlos Nascimento interrompeu o Dragon Ball, o que é um grande efeito Mandela. É mentira. Isso não aconteceu, até porque Dragon Ball era bem mais pra frente na manhã que passava, Dragon Ball Z. Mas, para além disso, é interessante a gente voltar na época. Eu lembro que eu estudava de tarde, então eu estava em casa, eu tinha 9 para quase 10 anos. E eu conhecia o World Trade Center porque meus pais tiveram sua lua de mel em Nova York e eu vi fotos. E no SimCity 3000, para quem gosta de jogos de computador, e eu gosto muito de jogos de construir cidade, você podia colocar os prédios, eu sempre achei os prédios maravilhosos. Eu liguei a TV, despretensiosamente, achando que eu ia assistir desenho ou qualquer outra coisa assim, e tava um incêndio. A imagem que a gente tinha era uma imagem de helicóptero da Torre Norte pegando fogo, e a impressão que se passava, e os detalhes ainda não estavam apurados suficientemente, não se sabia que tinha havido um sequestro, que outros aviões estavam sendo sequestrados no momento. A informação é de que um jato comercial, não se sabe ainda se de passageiros ou de carga, se chocou com as torres. Mas que aquilo era um acidente de um avião e não se sabia nem que era um avião comercial ou um Boeing, um avião grande, né? Imaginava-se até que poderia ser um avião pequeno, de um piloto amador, que acabou se chocando com a Torre Norte, o que não faria muito sentido, porque os aviões não passam no meio de Manhattan pelo tamanho dos prédios e também porque o dia não tinha névoa nem nada do gênero. Já tinha acontecido um episódio assim
anos antes, décadas antes, com o Empire State Building, mas porque tinha névoa em Nova York, e aí houve uma colisão de um avião militar com o prédio, né? Mas na época ninguém entendia muito bem o que estava acontecendo, até todo mundo já está filmando, e as equipes de bombeiros e policiais, os chamados first responders, estarem presentes, e aí a gente vê aquela imagem que é absolutamente chocante, que é o United 175 se chocando com a Torre Sul. Ainda haveria um avião que caiu em Shawshank, na Pensilvânia, das proximidades de Pittsburgh, e também um avião que se choca com o Pentágono. Naqueles dias que se seguiram aqui no Brasil, o clima era de absoluta incerteza. Que uma terceira guerra mundial poderia acontecer, que um procedimento de segurança foi que implodiu os prédios, enfim, teve um monte de fake news, mesmo que a internet não estivesse a pleno vapor como existe hoje. Nos meses que se seguiram também houve um medo muito grande de novos atentados. Obviamente não aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos havia um medo de uma guerra química com antrax, ou com algum outro tipo de arma química ou biológica. Mas a pergunta que ficou nas horas, pra gente, o que vale aqui pela pauta da NFL, é como que haveria jogo da NFL no domingo seguinte? Na segunda-feira anterior, os Giants jogaram o Monday Night Football em Denver. E aí eles voltam para Nova York. Mas como que eles jogariam? Como que os Jets jogariam? Essa foi a pergunta que foi feita muitas vezes. E qual decisão ser tomada? Parece que hoje, né, olhando para trás, a decisão mais correta era simplesmente não jogar. Mas na época, com costumes diferentes, com uma sociedade diferente, não foi bem assim. Essa parte da história provavelmente você já conhece. Semana 2 foi adiada e depois, na sequência, o New England Patriots enfrentaria o New York Jets. O jogo foi tomado de emoção, jogado em Foxborough, jogado no Foxborough Stadium, e no início da partida a emoção foi ainda maior, porque no coin toss, no cara ou coroa, 3 irmãos do Joe Andruzzi participaram da cerimônia aí para decidir qual lado da moeda vai cair no chão. E por que esses 3 irmãos são importantes? Porque os 3 eram membros do Corpo de Bombeiros de Nova York e estiveram no Marco Zero, estiveram no complexo do World Trade Center na manhã do 11 de setembro. Foram ovacionados, claro. E havia pessoas chorando nas arquibancadas, como houve em basicamente todos os estádios da NFL na semana posterior ao cancelamento dos jogos. Havia muita gente também, e isso seguiu na sequência do campeonato, isso aconteceu no beisebol também, os Yankees tiveram, assim como estiveram neste ano, mas em 2001 na World Series contra os D-backs, muita gente usando bonés com as iniciais do Corpo de Bombeiros de Nova York ou do Departamento de Polícia de Nova York. Os Jets venceram aquele jogo, mas o mais notório daquilo tudo é que aquele jogo marca o início, que ninguém imaginava que era o início, de uma caminhada de um time que ninguém imaginava que poderia ir longe e que ninguém imaginaria que poderia começar uma dinastia. O New England Patriots tivera a campanha de 5-11 na temporada anterior e a contratação do Bill Belichick como treinador, ou melhor, a troca para adquirir o Bill Belichick como treinador já estava sendo bastante contestada. Drew Bledsoe não estava fazendo um bom trabalho como quarterback do Belichick e dos Patriots naquela época. Pois bem, Drew Bledsoe acaba saindo pela direita, corre e toma uma senhora pancada do Mo Lewis, linebacker do New York Jets. This is more critical than the first down to the Patriots. So Ellis from behind and then Mo Lewis. Um desconhecido quarterback da 6ª rodada do draft do ano anterior, cujo último jogo havia sido o Orange Bowl contra Alabama, jogando por Michigan, entra em campo usando a camisa 12. Ninguém sabia no que ia dar, ninguém apostaria que ia dar certo. O nome, Thomas Edward Brady Jr. Yard completion, and this is his first duty of 2001. So apparently
Na sequência, os Patriots começam a ter uma energia diferente. A defesa joga com uma intensidade diferente. O Brady acaba sendo decisivo. Os Patriots vencem a divisão depois de vencer o Carolina Panthers na então semana 2, que acaba sendo a última semana da temporada. Nos playoffs, eles batem os Raiders de John Gruden, Jerry Moss e Rich Gannon no jogo que é um dos mais icônicos da história da liga e que tem uma certa polêmica pela Tuck Rule. Depois, eles viajam para Pittsburgh e os Steelers estavam prontos para viajar na sequência para New Orleans. Essa história é bem interessante. Os Steelers levaram as malas para o estádio, eles iam sair do Heinz Field para direto ir para New Orleans, jogar o Super Bowl 36 contra os Rams. Pois bem, os Patriots vencem aquela partida com o Brady machucando e o Drew Bledsoe entra e é decisivo. Depois, os Patriots vão para New Orleans, onde eles são zebras por 14 pontos e vencem os Rams. Ao levantar o Vince Lombardi Trophy como dono do New England Patriots, o Robert Kraft diz uma frase que simbolizou bastante na época. Hoje, todos nós somos patriotas. Are the cornerstones of our country. We are all patriots, and tonight the Patriots are world champions. Aquele Super Bowl acabou sendo um marco para a NFL e um marco para a sociedade americana se recuperar, como a World Series com os Yankees havia sido alguns meses antes. Mas porque havia sim um temor muito grande que houvesse algum outro atentado, que houvesse algum outro problema num evento grande. As pessoas estavam com medo de ir no estádio. Muitos ingressos, inclusive, não foram vendidos para o Super Bowl 36. Havia lugares vazios. Se vocês assistirem essa partida e prestarem atenção a alguns takes abertos na arquibancada do Superdome em New Orleans, havia lugares vazios. Pela primeira vez, o Serviço Secreto dos Estados Unidos esteve profundamente envolvido na segurança do evento e, desde então, assim é. O Super Bowl virou um evento ainda mais importante em termos de segurança nos Estados Unidos. O 11 de setembro acabou sendo a última vez que uma semana da NFL, e isso no início da temporada, com todo mundo mega empolgado com o futebol americano voltando e tudo mais, mas com uma semana simplesmente parada, com nada acontecendo. E acabou sendo a decisão correta, acabou sendo a decisão mais humana, porque embora estivesse todo mundo em estado de catarse, seja eu aqui no Brasil que era criança, seja principalmente os americanos nos Estados Unidos, era necessário um tempo de luto. E hoje eu acho que a gente entende muito mais essas questões de saúde mental, de luto e tudo mais. E é importante ter um tempo para respirar, para entender o que está acontecendo e para ficar triste também. E a NFL, como toda a sociedade americana, ficou triste. Na sequência, a vida foi aos poucos voltando ao normal, sem esquecer, claro, das vidas que foram perdidas. Eu estive em maio em Nova York e eu me emocionei bastante no museu do 11 de setembro e naquele lugar onde tudo aquilo aconteceu e onde, em certa medida, a história da humanidade mudou. É uma energia ainda bem pesada que a gente tem ali, né? No memorial, com as piscinas, com o parque. Hoje é bem pesado, tive até que sentar num dado momento assim e absorver aquilo tudo. Mas o que marca é como a NFL agiu de forma humana em meio a tudo isso. Se você gostou desse documentário, a gente vai preparar mais documentários históricos na sequência. Eu não esqueci, eu estou devendo os documentários contando as histórias das temporadas dos anos 90. E a gente vai voltar com algumas listas e contar histórias de quarterbacks, running backs, de defensores e tudo mais. O próximo documentário, como está na descrição, é a história de Joe Montana. Beijo carinhoso e até a próxima. Tchau.